A Bíblia no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Coloca a Bíblia no teu coração, igreja. Se você já achou. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala ao nosso nome, fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, a respeito da tua palavra que queremos aprender, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que vai ser a palavra de Deus aqui, porque nós estamos começando hoje os 3 domingos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é algo que não tem como a gente explicar. Como assim não tem como a gente explicar? Uns dizem que os 3 são outros dizem que os 3 são diferentes, outros dizem que os 3 são 3 pessoas diferentes no mesmo homem, ou 3 homens diferentes, ou 3 pessoas diferentes. Então, se eu ficar entrando nesse mérito teológico aqui, vai causar mais confusão pelo tempo que nós temos do que propriamente uma solução. O que é a solução para a nossa vida hoje? Talvez a solução para a sua vida hoje seja o teu casamento que está sendo destruído, está acabando, e você quer resgatar o teu casamento. Talvez a solução para você hoje seja a vida financeira. Se solucionar a tua vida financeira, no teu ponto de vista, está tudo certo. Se você conseguir pagar alguma dívida, se você conseguir pagar suas contas, se você conseguir um emprego melhor, se você conseguir um status, talvez isso para você seja a solução. Talvez a solução para você seja um problema de saúde, um câncer, a AIDS. Talvez seja alguma coisa que está te atrapalhando, um problema estomacal, um problema na coluna, um problema na pele, enfim. Todo mundo tem uma coisa que, se ela pensar assim, poxa, se isso acontecer, é a solução da minha vida. Se Deus resolve, meu Deus, eu estou aqui dando um exemplo, amém? Tem gente que pensa assim, se eu acertasse nessa Mega Sena que está 70 milhões, eu acho que resolvi a minha vida. Essa seria a solução da minha vida. E nós já vimos pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena, e que a vida piorou. Pessoas que ganharam na Mega Sena e perderam a vida porque chamaram a atenção para si, deu briga na família, mataram, e quando descobrir, a mulher matou o marido porque queria ficar com ela. Enfim, a gente pensa tantas coisas que, se acontecesse, solucionava a vida. Mas o que com certeza soluciona todos os teus problemas se chama Pai, Filho e Espírito Santo. Se você buscar de todo o teu coração o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai ser feliz. Porque o Filho veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos salvar. O Pai amou tanto o mundo que deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito Santo nos convence do pecado. E quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós entendemos o que está nos separando de Deus. Porque pecar, todos nós pecamos. Todo mundo peca. Ninguém pode dizer assim, ninguém pode apontar o dedo para você e dizer, você é um pecador, você isso, você aquilo. Porque ela mesma, pode ter certeza, qualquer pessoa no mundo, ela mesma é pecadora. Mas a diferença é se o pecado está nos dominando, ou se nós conseguimos dominar o pecado. Se o pecado domina a sua vida, você se torna um escravo do pecado. Agora, mesmo você sendo pecador, você dominar o pecado, então você se torna senhor da sua própria vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós já oramos, não oramos em cima da palavra? Já?
Então está escrito assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria. Um lugar, você sabe, onde lá em Samaria ninguém gostava dos judeus. E os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos eram tidos como pessoas, vamos falar meio um português, claro, pessoas imundas espiritualmente. Pessoas que amavam e adoravam outros deuses. Então, era um povo que não tinha nada com o povo de Deus. E aqui está escrito que era necessário passar por Samaria. Por que necessário? Porque era o caminho? Não, não era por causa disso, irmão. Porque havia uma alma lá que precisava ser salva. Havia uma pessoa que precisava ser salva naquele instante. Não que os outros não precisassem, todos precisavam. Não é? Mas é porque naquele dia, naquele momento, aquela pessoa precisava falar com Cristo. Hoje você está aqui não por acaso, não porque você precisa estar aqui, mas é necessário você estar aqui. Pastor, como assim eu não preciso estar aqui? Não, você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Se você não quiser, você não está. Se você não quisesse vir, você não viria. Por que é preciso eu estar aqui? Não, eu não preciso estar aqui. Estar aqui eu não preciso. Agora é necessário que eu esteja aqui. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Porque é algo que você precisa, não está ligado ao local em que você está. O que você precisa está dentro do seu coração. Deve estar dentro do teu coração. A mulher de Samaria, ela não tinha Deus no coração. Porque não foi, olha só a diferença. Não foi necessário ela estar onde eu vou falar agora, mas foi necessário que Cristo passasse por lá. Você está entendendo isso? Você já vai entender. Aí diz assim: e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade ou da herança de Jacó, a herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. Herdade, tá? Mas significa herança. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, uma samaritana, obviamente, tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A explicação: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Amém. Mas no final tem o que? Um ponto de interrogação. Por que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Por que eles não se comunicavam com os judeus? Por causa do seu pecado. Mas espera aí, os judeus não eram pecadores? Os judeus eram pecadores? Então, Jesus estava quebrando a ordem das coisas. Jesus estava indo contra um sistema religioso. E você não pode falar com um fulano. Você não pode falar com uma pessoa da macumba. Você não pode falar com uma pessoa da magia negra. Você não pode falar com uma pessoa que pratica isso, que pratica aquilo. Sabe essas coisas que nós criamos? O meu vizinho é macumbeiro, não vou falar com ele. O fulano é de outra igreja, não vou falar com ele. Isso tudo é coisa do homem, não coisa de Deus.
Porque se nós recebemos o Espírito de Deus, e esse é o propósito destes 3 domingos, você vai receber em nome de Jesus o Espírito Santo. Amém? Amém. Porque se eu tenho o Espírito Santo, para mim não há barreiras. Não significa conviver. Amém, pessoal? Amém. Eu não estou dizendo que você tem o Espírito Santo, você tem que conviver, ter uma intimidade maior e começar a participar. Não é isso. Mas você deve sim quebrar essa barreira. Nós temos que ter um bom testemunho, porque o Espírito Santo nos faz ter um bom testemunho. Porque a pessoa que recebe o Espírito Santo, olha só, presta atenção, entre aspas, a pessoa que recebe o Espírito Santo, mas não tem empatia com o próximo, ela não recebeu o Espírito Santo, ela recebeu outra coisa, mas não o Espírito Santo. Ah, pastor, você está dizendo que eu tenho que estar todo dia sorrindo, todo dia? Claro que não. Mas o nosso testemunho, a Bíblia fala assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então a gente às vezes cria barreiras por coisas da nossa própria cabeça. Porque essa barreira que diz aqui, ó, você vê, quando eu falei, provavelmente você não notou, porque eu falei em tom de interrogação e não em tom de exclamação. Eu disse ali do que está entre parênteses, chama aquela ali, né? Aquela ali que está, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas no final tem um ponto de interrogação. Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Você entendeu? Aí continuamos assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Glória a Deus, irmãos. É isso que Jesus vai te dar hoje, água da vida. Deus, através do Espírito Santo e o nome do Senhor Jesus Cristo, vai te entregar água da vida. Não é essa água que mata a sede. A sede que precisa ser saciada é a sede de Deus. Lá no Salmo 42 ou 41, lembra que fala: como a corça brama pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Amém? Águas, não águas naturais, águas espirituais. A água que lá aspergirei sobre vós a água viva. O Espírito Santo, Jesus fala que o Espírito Santo aspergiria sobre nós a água pura, a água viva, a água da vida. O Espírito Santo que nos limpa e nos lava de todo pecado, nos liberta de cadeias infernais, de tramas de morte, de torrentes de impiedade, de tramas que querem acabar com a tua vida e que talvez você nem saiba. O inimigo, é óbvio que o inimigo quer acabar contigo. Quem é o nosso inimigo? Nosso vizinho? O nosso inimigo é a pessoa que tentou nos prejudicar? Não. O nosso inimigo é aquele que quis colocar um trono acima do trono de Deus, ou no mínimo um trono igual ao trono de Deus, e que pela sua rebeldia foi expulso e levou com ele uma terça parte dos anjos do céu. Então é esse que quer destruir a tua vida. E se você estiver bebendo desta água, ou se você beber desta água, você não vai mais ter sede, você vai estar protegido por Ele, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor, mas eu estou num momento difícil, pastor. O momento não é fácil. Dá vontade de largar tudo, dá vontade de desistir.
O que eu estou passando é muito sério. O que eu estou passando ninguém sabe, ninguém entende. A minha vida precisa mudar, pastor. Eu preciso, é o que eu falei no começo da pregação. Qual o problema que se fosse qual o problema que se fosse resolvido para você seria o necessário para mudar de vida? Você está focando na necessidade errada. Nós estamos focando na necessidade errada. Nós temos que parar de pensar que se o meu marido mudar, a minha vida melhora, a minha vida muda. É necessário que meu marido mude. É necessário que a minha esposa mude. Se a minha esposa mudar, se acontecer isso e isso for o necessário, e é o necessário para mim, a minha vida muda. Você está focando na necessidade errada. A nossa necessidade deve ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém. Vamos continuar então. Aí diz assim: disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó? Porque o poço era de Jacó. O nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado, o Senhor é mais importante do que eles? O Senhor é mais importante do que Moisés? Todo mundo falava, Todos os judeus eram unânimes quanto a Cristo, que diziam: tu és mais importante do que Moisés. E ele falou assim: eis aqui o que é mais importante do que Moisés. E quiseram apedrejar ele por causa disso. Quando ele dizia: eu sou o Messias, ele era ameaçado de morte. Quando Jesus falou no meio de uma multidão, quando Jesus falou diante dos escribas, quando Jesus falou diante de pessoas, e falou assim, que Jesus disse: eu sou. Quem é que tinha falado isso? Lá atrás, Deus tinha dito para Moisés, Deus falou para Moisés: vai lá e fala para o faraó, o eu sou me mandou. Olha que coisa maravilhosa. O eu sou Deus. Então Jesus falou: eu sou o Messias, eu sou o que sou. Amém? Quando Jesus falou isso, quiseram matar ele, por causa justamente da religiosidade, por causa da cabeça fechada, por causa do foco das pessoas. Aí continuamos assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Eu acabei de beber, vou pensar aqui, daqui um pouco eu vou ter sede de novo. E eu bebo 2, eu bebo 3 copos, 6 copos, 10 copos, depois vão vir com um garrafão de 20 litros aqui, deixar do meu lado, porque essa água não sacia a minha sede. Ela é como nós somos. Essa água é como nós somos, falha. Essa água é falha. Não, pastor, essa água é perfeita. Não, porque essa água ela só mata a sede do teu corpo, não a sede da tua alma. Amém, pessoal? Essa água mata a sede do teu corpo. E olha lá, às vezes não mata. Quer dizer, não mata porque a gente tem que estar sempre bebendo. Sim ou não? O que é matar? Matar é acabou. Se você mata um inseto, aquele inseto volta. É para a gente pensar, pessoal, preste atenção. Se você mata um inseto, mata mesmo. Tem gente que vai dizer: pastor, a barata que se eu pisar na cabeça, ela continua viva. Não, mas matar mesmo, esmagar e fazer ela virar um pó, ela volta? Não volta, isso é matar. Então essa água não mata a sede, a gente tem que estar sempre bebendo. Ah, pastor, então peraí,
Então a gente não tem que estar sempre buscando Jesus, porque uma vez que a gente beber, Ele mata a nossa sede. Nós bebemos esta água para não ter mais sede, mas nós temos que ficar firmes na presença dEle. Amém, igreja? Firmes com Cristo. Aí continua assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Diga glória a Deus, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Olha o que Jesus falou. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que Jesus lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você vai ser uma fonte de água. Diga glória a Deus, igreja. Você não vai ser uma pessoa que vai depender de outra pessoa. Você mesmo vai jorrar água. Água da vida eterna. Como Jesus é lindo, irmãos. Ele dá água e nós nos tornamos uma fonte. Continuando, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Olha mais uma vez o foco. Eu quero essa água porque eu não quero ter mais sede. Essa sede aqui, ó. Que delícia. Ela queria saciar essa sede para sempre, para não ter que ir no poço. Sabe o que ela queria? Comodidade. Eu não vou precisar mais colocar a caixa d'água na cabeça, lata d'água na cabeça. Eu não vou precisar pegar esse odre e caminhar quilômetros para vir buscar essa água no poço de Jacó. Vai acabar o meu sofrimento. Então eu não estava pensando no espiritual, ainda continuava pensando no físico. Senhor, me dá desta água para que eu não precise mais vir aqui. Então ela ainda continuava pensando que Jesus estava falando de uma água física. E hoje nós não estamos falando de uma água física, nós estamos falando de uma água espiritual. Se você buscar esta água, se você beber desta água, você passa a ser uma pessoa forte. Glória a Deus. Você passa a ser uma pessoa que pode vir problemas e vão vir, mas você vai vencer. Você vai dizer: pronto, é comigo. Eu vou enfrentar isso, eu vou vencer. Diga glória a Deus, irmãos. Agora, se nós não entendermos isso e continuarmos pensando que Cristo é só para algo material, né? Que não é Ele o necessário, mas o necessário é eu resolver os meus problemas, nós vamos continuar procurando essa água e não vamos ter acesso a essa água. O que é necessário para você? É necessário que todos me ouçam. Não, isso não é necessário. Não é necessário que as pessoas entendam o meu problema. Não, isso não é necessário. O necessário é que você tome dessa água, e aquele que você precisa que ouça os teus problemas e te ajude a resolver, ele é o dono da água. Diga graças a Deus. Vamos continuar então, porque isso aqui fica cada vez mais forte, ó. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Forte isso aí, né? Ah, pastor, para que Jesus fez isso? Você vai entender. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O monte ao qual ela se refere é um monte que estava fora de Jerusalém. Era um monte que estava fora da cidade escolhida. Mas o que ela não entendeu, e que muitas pessoas não entendem, que quando Jesus fala de Jerusalém, que quando os profetas falavam de Jerusalém, eles falavam de uma Jerusalém espiritual. Amém, igreja? Amém. Do povo espiritual.
espiritual que morava no povo que precisava ser transformado, do povo que necessitava ser mudado. Tanto que Jesus chegou às portas de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, se você me ouvisse, se você me ouvisse de pronto, eu estenderia as minhas mãos. Aí ele fala e diz a respeito, né, de que ele traria para perto dele como uma galinha traz os pintinhos. Jesus, Deus, tem um amor tão grande por Jerusalém, mas Jerusalém não reconhece este amor. Quando eu falo Jerusalém, aí é Jerusalém física. Por isso que Jesus está falando da Jerusalém espiritual. Não vai dar nó na tua cabeça não, fica tranquilo. Porque existe o físico e o espiritual. E você tem que decidir qual é a tua necessidade. E muitos vão continuar pensando, infelizmente, vão continuar dizendo assim, mais além, depois quando esquecer dessa pregação, vão dizer: eu necessito de uma transformação na minha família. Amém. Mas esse necessário dela é o foco. Ela está focando nisso, focando na vida financeira, focando na vida familiar, focando no casamento, focando no dinheiro que ela quer conquistar. E ela deve focar em Cristo, porque Cristo resolve todos esses problemas. É claro que você não vai ficar de braço cruzado, mas isso é um assunto para outro dia. Aí continuamos assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém física adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Não, deixa eu reformular. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diga glória a Deus, igreja. Essa parte, para mim, é uma das partes mais fortes da Bíblia Sagrada. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como você tem adorado a Deus? Como você tem adorado a Deus? Deus é um gatinho? Não estou falando no sentido de bonitinho. Deus é um gatinho? Deus é um gato? Sim ou não? Não. Então por que a gente chama a Deus assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. Porque muitas orações têm sido isso. Como quem chama um gato. E não estou falando no sentido de falar baixo. Estou falando no sentido de balbuciar palavras. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, abençoa, meu Pai. Jesus, tudo eu entrego nas tuas mãos, Jesus amado, amém. Oh Jesus, Senhor, é a minha vida, está difícil, Senhor, eu te amo, Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, lá na minha casa. Ai, Jesus, oh Jesus. Isso aí não é adorar. Isso não é adorar. Isso chama-se despertar. Entenda de uma coisa, eu não estou falando de tom de voz. Porque muitas das vezes, uma das minhas maiores orações eu fiz em silêncio. Teve orações minhas que eu não conseguia falar.
As lágrimas falavam por mim, mas vinha do fundo da minha alma. Teve dias em que eu estava orando e a morte me cercava. Você sabe disso. A morte estava do meu lado. Do meu lado, eu estava quase morrendo. Quem sabe do meu testemunho sabe disso. A morte estava do meu lado e o diabo do outro falando: e aí? Cadê o teu Deus? O teu Deus está te deixando morrer? Bem assim. Que Deus é esse? Ou será que a culpa é tua? Tu está morrendo, rapaz. É como a mulher de Jó, quando disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tem uns teólogos que falam que ela disse outra coisa, mas enfim, é mais ou menos isso que o diabo dizia na minha mente. Rapaz, larga de mão isso aí. Larga de mão, não está adiantando. E a única coisa que eu falava era: Senhor, eis-me aqui, porque eu não conseguia falar mais nada. As minhas lágrimas não é por causa de emoção, não era emoção, não era emoção, era a minha oração, era a oração da minha alma, a minha alma que estava como um salmo, que eu acabei de falar, 42, porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Eu só falava isso: espere em Deus. Eu falava: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ser grato minha vida toda. Mas se o Senhor não me curar, eu vou morrer te amando. E eu só fazia chorar. E torno a dizer para vocês, não era um choro de emoção, era o choro de uma alma que gritava dentro de mim, que gritava lá dentro e sufocava a minha voz. A minha esposa sabe disso. Às vezes eu olhava para ela e dizia assim: não aguento mais. Eu falava para ela isso. Meu filho Mateus foi me visitar um dia e eu estava sentado porque eu não conseguia ficar de pé. Eu tinha que dizer para ele, para a Bel: desculpa, gente, eu não consigo mais ficar aqui, porque eu ia para o meu quarto chorar. Eu não ia para o quarto por causa da dor. A dor era um momento que durou 3 meses, mas eu queria chorar. Chorar, o meu clamor era, as minhas lágrimas eram o meu alimento, como fala no Salmo 42. Talvez você está assim. Talvez você está num momento difícil da sua vida, que você diz: poxa, quem vai me ajudar? Eu sei que Deus pode me ajudar, mas como? Quem vai ser enviado? Quem vai vir tocar no meu problema? Quem vai vir arrancar essa dor que eu estou sentindo? Quem vai tirar isso de mim? Eu falava isso para Deus: meu Deus, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor pode me curar. Mas quando que isso vai acontecer? Não reclamando, mas era a minha alma que pedia socorro. Mas foi neste momento, nestes momentos, em que eu conheci o Deus de verdade. Foi nesse momento que eu comecei a conhecer Deus de verdade. Eu já conhecia. É como Jó falou no capítulo 42 também. Ele disse, capítulo 42 de Jó: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Agora os meus olhos te veem. Você passa a contemplar a face de Deus, e você começa a entender que tudo neste mundo é passageiro, e você começa a dar mais razão para a tua vida espiritual. O crescimento, você entende que faz parte do poder de Deus na sua vida, e vai acontecer.
Mas vai acontecer se você entender que a tua necessidade é Deus. Amém? Mulher, crer que a hora venha e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aí Jesus fala: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diga glória a Deus, igreja. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou. Olha que coisa linda, pessoal. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Ele vai falar contigo hoje. Ele está falando contigo hoje. Ele vai falar mais contigo. É só você ouvir. Amém? É só você ter ouvidos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão aqui. Olha isso. A pessoa mais importante, a trindade mais importante que existe na face desta terra está aqui hoje. E ele veio falar contigo. Meu Deus, isso é muito forte. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nós temos que testemunhar o nome de Cristo, igreja. Nós temos que testemunhar o nome de Jesus através da nossa vida, através da nossa família, através da sua vida financeira. Por que não? Cada um Deus usa de acordo com aquele jeito que ele acha que deve usar. E aquele jeito que ele acha que deve usar é o melhor jeito para você. Deixe ser usado por Deus. Não precisa você ser pastora, missionário. Não precisa você ser obreiro, diácono, presbítero, diaconisa. Não precisa. Apenas diga: eis-me aqui. Só diga isso. Mas diga de verdade. Fala para ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, me usa como quiseres. Eu digo para vocês e falo: se ele achar que eu devo passar por tudo aquilo de novo, eu digo: em nome de Jesus, eu passo. E não tenho medo. Se eu precisar aprender mais alguma coisa, no caso como pregador, e tiver que passar por um vale daqueles, como eu passei daquela vez, eu digo: em nome de Jesus, que assim seja. Se eu tiver que ser preso, em nome de Jesus, diante de Deus, pela alma das minhas filhas, se tiver que ser preso, que assim seja. Eu não tenho medo, porque eu quero ser usado por Ele como Ele acha que eu devo ser usado. Agora você, o que é necessário para você? É necessário que Cristo te chame e você diga: eis-me aqui, Senhor. Me usa como o Senhor quiser. Me usa como um membro próspero. Não escolha. Você tem a vontade do teu coração, e isso não tem problema. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o desejo do teu coração for o melhor para tu e para a tua família, Ele vai fazer. Amém. Se o teu desejo, o desejo do teu coração for o melhor, Ele vai realizar. E se o teu desejo do teu coração não for o melhor, Ele vai realizar o que é melhor para você. Amém? Muito melhor daquilo que você imagina. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para nós. Você não tem ideia, como o Jacó, como o Jó falou naquele mesmo capítulo 42, versículo 1. Ele disse: bem sei que tudo podes,
e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não pode ser frustrados por outrem. Não pode ser frustrado por outra pessoa, mas você pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Se você ler lá porque lá em hebraico, se você ler lá do hebraico, não é ser frustrado por si mesmo, ou melhor, perdão, não é ser, exatamente, não é ser frustrado por si. Eu não posso frustrar os sonhos de Deus na minha vida. Você é a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Teu vizinho, teu marido, tua esposa, teu filho, ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Se você ficar firme com Ele, vai se realizar o melhor. Amém? Amém. Agora você pode dizer, não, eu não quero não. Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar. Quem está compreendendo? Então busque este Deus. Busque este Deus de todo o teu coração. É necessário que haja um avivamento. É necessário que haja um despertar dentro de você. Que Deus desperte a tua alma. Que Deus desperte o teu interior. Então, meus irmãos, eu não vou dar recado agora. Eu não vou pedir oferta agora. Eu quero saber quem realmente quer saber e quer fazer aquilo que é da vontade de Deus. Onde está o teu objetivo? E onde você tem colocado a tua visão do necessário? O que é necessário para você? Pense bem. Pense bem o que para você é necessário. Vê se você realmente... Porque talvez você diga, não, necessário para mim é buscar Deus. Não, é buscar Deus, mas na prática não tem sido. Eu não sei porque eu não conheço a tua vida, mas você sabe. Não, necessário, quando eu falo que necessário, significa principal, objetivo. É necessário que eu passe por ali. É necessário passar por Samaria. É necessário que eu passe por Cristo. É necessário que eu tenha Cristo. É necessário, é o mais necessário de tudo que eu busque. Mas tem que ser do fundo da tua alma. Se você diz, é necessário que eu busque a Cristo, é necessário que eu esteja na presença dEle, fique de pé no seu lugar. Depois você vai sentar, mas fique de pé agora se você quer Cristo.